Olá, ouvintes da Band News FM, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, eu sou Renata Menezes e chegou o sábado, 9h20 da manhã, é o dia do seu encontro aqui no Band News Entrevista. Esse encontro que a gente tem todas as manhãs de sábado para falar de assuntos importantes, interessantes, para você ficar mais informado. A gente se encontra de segunda a sexta lá no Band Mulher, mas você sabe que sábado é aqui comigo na Band News FM e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, muito importante, que transforma vidas. Eu estou aqui com o doutor Ronald Delgado, ele que é cirurgião geral e oncológico e que faz um trabalho muito especial. Primeiro, seja bem-vindo, doutor Ronald. Obrigado. É um prazer receber o senhor aqui para falar desse assunto tão especial, porque o doutor Ronald, ele proporciona para mulheres que têm o desejo de ser mãe a possibilidade, no caso de um diagnóstico oncológico, ou seja, mulheres que estão atravessando um diagnóstico de câncer, sonhar com essa possibilidade e pensar que essa possibilidade pode ser real. A gente sabe que tratamentos oncológicos às vezes podem dificultar essa possibilidade, né? Interferir na fertilidade da mulher. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, doutor Ronald. Explica pra gente. Muito obrigado. Essa tecnologia que proporciona essa possibilidade para as mulheres, ela é uma inovação transformadora demais, né? Então, a cirurgia preservadora de fertilidade, que é uma cirurgia, não chega a ser uma técnica, uma estratégia específica, senão um conjunto de estratégias, um conjunto de ações que a gente faz para tentar fazer que a mulher possa ter uma chance de engravidar, mesmo com um diagnóstico oncológico. Pacientes com câncer de ovário, em algumas circunstâncias, assim, lamentavelmente não dá para poder oferecer isso para todo mundo. A gente pode fazer cirurgia preservadora de fertilidade, dependendo do diagnóstico, dependendo o estadiamento, qual é o acometimento e, obviamente, a idade da paciente, né? Geralmente, as mulheres ou as pessoas acometidas com algum câncer são mais velhos. Depois dos 45, 50, 55 anos de idade, e aí talvez nessa idade não tem muito esse desejo mais. Com 50 anos de idade, talvez já algumas estão na menopausa, inclusive. Mas falamos de mulheres mais jovens, né? 30, 32, 35 anos, que têm desejo de ter filhos, e às vezes por um diagnóstico poderia estar meio que cortado essa possibilidade. Então, a gente, que faz? Analisa bem o caso, analisa bem o quadro clínico e oferece algumas possibilidades, estratégias que existem para tal ou qual câncer. Câncer de ovário, existem estratégias. Câncer de colo uterino, existem estratégias. E uma estratégia que é, digamos assim, experimental, que foi feito por primeira vez no Brasil em 2017 por Reitan Ribeiro, a transposição uterina, para a mulher jovem que vai fazer uma radioterapia na pelve. Quando você faz uma radioterapia na pelve por algum motivo, o caso que a gente fez aqui na Bahia, né, que seria o primeiro caso do Norte e Nordeste, era uma mulher que tinha um câncer de reto que precisava uma radioterapia na região. Se for irradiado, os ovários perdem funcionalidade, deixaria a mulher menopáusica, deixaria estéril, e então veio a ideia de fazer a transposição uterina, que consiste em tirar o útero do local, o útero, as trompas e os ovários, tirar do local onde eles se encontram normalmente, que é logo na frente do reto e detrás da bexiga, colocar em uma posição onde a radioterapia não pegue. Geralmente a gente sobe ele para cima do umbigo, né? E fazer o tratamento do câncer e depois devolver o útero na posição original. Doutor Ronald, é impressionante ouvir o senhor falar, porque, primeiro, um diagnóstico oncológico em qualquer pessoa já chega com um peso, né, uma imensa preocupação. Quando a gente fala de pessoas mais jovens, mais ainda, justamente porque tem muitos planos, muitos sonhos associados. E geralmente é uma doença que faz as pessoas pensarem que a sobrevivência é a meta e que esse tipo de desejo, como o desejo da maternidade, ele sai de cena, né?
E eu falo como mãe, inclusive, né? Esse desejo da maternidade, quando ele existe, né? Ele é uma coisa muito profunda, muito especial. E proporcionar às mulheres essa possibilidade, o senhor sente que durante esse processo, trazer essa esperança, dá até mais forças no processo de enfrentar um tratamento oncológico? Aquela mulher saber que ali na frente tem uma possibilidade de uma maternidade esperando, de uma vida que se renova? Acredito que sim. Porque imagina você dizer para paciente que não tem filhos, que gostaria de ter filhos, que além do diagnóstico oncológico que tem, o tratamento definitivo dela é tirar tudo aquilo e tirar a possibilidade dela ter filho. Tirar completamente a possibilidade, ou seja, 0 chances de ter filho. Imagina você dizer assim, cara, a gente pode te dar uma chance. Mesmo que não se concretize, é uma chance. Já muda muita coisa, né? É porque se você analisar assim, estatisticamente falando, sair de 0 para uma chance, você pode colocar o percentual que você quiser. Quer colocar 1000%? É uma chance de 0. Então, por que não? Sim. Agora, tecnicamente, eu imagino que seja muito complexo. O senhor falou dessa cirurgia de transposição do útero, fazer uma retirada. Para a gente que é leigo, que não é da área da saúde, não é da medicina, não é da cirurgia, parece assim uma coisa ficção científica quase. Então, eu imagino o tanto de desafios, né? Quantos desafios envolvidos numa cirurgia como essa, a dificuldade, a delicadeza de uma cirurgia como essa. Queria lhe pedir, para dentro das possibilidades, para mim e para os ouvintes, a gente está aqui com o Dr. Ronald Delgado, ele está falando dessa cirurgia de transposição de útero que favorece, possibilita mulheres que estão passando por tratamento oncológico, que precisam fazer radioterapia ali na região da pelve, passar por esse processo sem que seja extinguida aí a possibilidade da maternidade. Sim. Então, explica para a gente que é leigo, como que é possível fazer uma coisa dessa, quais são os desafios técnicos, Sim. Dr. Ronald, de uma cirurgia desse nível de complexidade? Ainda lembro quando cheguei com essa novidade, né? Essa história, essa ideia que tinha surgido no consultório com a paciente e tudo mais. Ainda lembro quando eu disse assim para os meus colegas, vamos fazer uma transposição uterina. O quê? Eu imagino a reação dele ter sido mais ou menos que nem a nossa aqui. Como assim? Sim, então, inclusive foi o mais engraçado de tudo, porque quando eu estava tentando explicar o que era e o que queríamos fazer, temos um instrumentador que é muito amigo da gente. A gente tem um grupo que é amigos, né? Além de ser colegas de trabalho. Aí ele... Lá vem Ronald com suas coisas. Lá vem o Dr. Ronald com as suas invenções tecnológicas. Já vem com alguma coisa. E ainda assim, né? Deixa ver se eu entendi direito. Você quer tirar o útero da mulher e depois voltar a pôr de volta no lugar? Mais ou menos. É quase isso. Quase isso. Quase. Os colegas já tinham ouvido falar, né, da técnica, porque isso foi em 2017, que foi feito por primeira vez aqui no Brasil. Apesar de ter um histórico já me parece que na França, um Dr. Kerleo fez em 2010, foi publicado na ASCO de 2010. Então, já tinha um precedente e os colegas já tinham ouvido falar de que isso era possível. Então, levou mais de um mês de preparação. Técnica da equipe. Estudar, entender, saber se era factível, se nela era possível, por que poderíamos fazer, ou melhor, ou será que a gente está puxando demais, ou seja, estamos forçando a barra. Então, um monte de coisas que passaram, necessidade de entender, de estudar, muita coisa. Inclusive, cheguei a ir com o próprio Renan Ribeiro para Uruguai para ver uma cirurgia dessas, né? Então, eu falei com ele falou comigo, estou indo para o Uruguai, convidaram, tal, se quiser, vamos juntos. Claro. E foi pouco antes já, inclusive, de fazer aqui. Inclusive, teve uma transmissão. Da cirurgia. Da cirurgia. E Reitan Ribeiro, desde Curitiba,
olhando e conversando com ele, e ele dizendo que estava indo bem. Na metade da cirurgia, me disse: Ronald, pode continuar, tá tranquilo, é a forma mesmo. Isso quando o senhor estava fazendo aqui a cirurgia? Aqui já. Essa cirurgia aconteceu em que ano aqui em Salvador? 2023. E foi a primeira transposição uterina no norte e nordeste, né? Porque assim, a primeira foi em Curitiba e eu acho que em São Paulo já devem ter feito alguma também. Inclusive, já tem relatos do próprio Reitan de mulheres que conseguiram ter filho. Logo depois desse processo todo. Isso. Que coisa linda. Você que está chegando agora, está acompanhando a gente pelo YouTube, ou está ouvindo aí a Band News FM, está no seu carro, está em casa, sábado, está fazendo aquela faxina, ligou aí o seu rádio para escutar, para ouvir a nossa conversa. Eu sou Renata Menezes, a gente está aqui no Band News Entrevista, eu estou conversando com o Dr. Ronald Delgado, cirurgião geral e oncológico, que entende tudo de tecnologias de saúde, e a gente está falando desse sonho possível para mulheres que estão com diagnóstico oncológico de pensarem na possibilidade, prepararem esse corpo, protegerem o sistema reprodutivo para a possibilidade da maternidade. Além da transposição de útero, que é mudar o útero de lugar para fazer esse tratamento e depois voltar. Existem outras técnicas a depender ali do diagnóstico da mulher, doutor? E quais são essas técnicas? Sim, por exemplo, as cirurgias para câncer de ovário, dependendo do diagnóstico. Eu tive 2 pacientes com um tipo de tumor que, digamos, é o menos agressivo, não é tão agressivo assim. Tumor localizado em um ovário com pouco acometimento, dá para fazer a ressecção apenas de um ovário, tirar os focos possíveis e manter ela em observação e acompanhamento para dar a chance de poder engravidar. Muitas das vezes, depois da gravidez, a gente pode complementar já a cirurgia, uma vez que já tem o filho, né? Então, para tumores de ovário, a gente pode ser também preservar, né, conservador, um tratamento cirúrgico não tão radical. Por quê? Porque um câncer de ovário, o que é o tratamento formal tradicional? Histerectomia. Que é a retirada completa do útero. Tirar as trompas, tirar os ovários, fazer linfonodos e tudo mais. Então, mas em uma paciente jovem que deseja engravidar, cumprindo alguns critérios, podemos fazer o que chama de cirurgia preservadora. Preservar o ovário, ou pelo menos para que tenha chance. Então, isso é possível, por exemplo, para câncer de ovário. Já fiz algumas cirurgias para câncer de ovário aqui. Para câncer de colo uterino também existe uma cirurgia chamada traquelectomia. O paciente tem um câncer de colo uterino, o útero está aqui, o colo uterino aqui, e a gente tira apenas o colo uterino por completo, e o útero que está aqui junto com a vagina é juntado novamente. Então, só tiraria o útero para preservar, só tiraria o colo uterino para preservar o útero, e aí deixar a chance de poder engravidar. E, inclusive, já são técnicas reconhecidas já. Já são técnicas reconhecidas, já se faz rotineiramente em alguns lugares, então isso já está bem descrito, né? É muito interessante ouvir tudo isso, porque ainda havendo toda essa tecnologia, esse conhecimento disponível na área da medicina, ainda é muito novo para a maioria das pessoas, né? Sim. Saber dessa possibilidade. Sim. E eu queria que o senhor contasse um pouco das suas pacientes, das histórias que o senhor já viu, já acompanhou alguma mulher que passou por isso e lá na frente já está tentando engravidar ou até já teve filhos? Inclusive tenho o caso de 2 mulheres com tumor de ovário, né, que tiveram o mesmo diagnóstico. Uma paciente, uma delas fez a cirurgia preservadora, depois teve que repetir um pouco a cirurgia e ela já está em processo, né, fazendo a FIV, fazendo tudo para poder engravidar. Eu espero que em breve tenha uma resposta bacana. E eu tive outras pacientes, incluído uma outra que tinha tudo para poder fazer uma cirurgia preservadora, mas ela não quis. Então, é possível também, não quer. Sim. Tinha todos os critérios, mas não quer. Pronto, você faz a cirurgia tradicional. Tudo bem, isso é possível. Às vezes eu queria que todas as que entram em critério pudessem dizer assim, eu quero. E aí você faz a cirurgia preservadora para todo mundo, mas
tem gente que não quer, e aí que temos que respeitar, né? E a gente sempre dá nesse debate também do corpo, né? O corpo da mulher e as regras dela, e a maternidade nem sempre é um sonho para todas. Mas o bonito é pensar que, para quem tem esse quer, sonho... existe a possibilidade em algumas circunstâncias específicas, né? Sim. Seria bonito poder dizer que existe isso para todo mundo, mas ainda não. Ainda é para algumas que poderiam encaixar nos critérios para poder ser submetidas a estes procedimentos. Doutor Ronald, se tem algum profissional de saúde que está escutando a gente agora, que está encantado, interessadíssimo por esse universo, interessadíssima por esse universo, onde acontecem essas formações? Como é possível aprender mais sobre isso? Porque, bom, a gente imagina e sonha e deseja que isso seja disponibilizado para o máximo de pacientes possíveis. E para isso precisa de mais profissionais sabendo disso, né? Então, como que funciona? É porque eu acho que aí vem o detalhe, porque isso é pós-especialização, né? Tipo, durante a minha especialização, durante a minha residência médica, eu aprendi que existiam essas possibilidades e em poucas circunstâncias a gente conseguia fazer isso. Principalmente porque eu me formei em uma instituição muito boa, muito grande, que tinha mais pacientes do SUS. Aliás, só tinha pacientes do SUS, melhor dizendo. Então, muitas das vezes no SUS já chegam com umas doenças um pouquinho mais avançadas, aí tu não podes encaixar nos critérios para poder oferecer. Então, muitas das vezes, durante a etapa da formação, você não tem uma formação nisso. Só que aí já depende de... Você sai de lá e você diz assim, cara, mas se é possível, por que eu não posso fazer? Então, começam a chegar pacientes e você diz assim, nessa seria ideal. Seria possível. Eu nunca fiz. Mas por que não fazer? Começar a fazer. Estudar, aprender e tentar. Por quê? Porque a cirurgia em si não é muito diferente. Não é. Para quem já opera, não é muito diferente. Então, assim, para alguém que não opera, para quem não é da área, talvez seja outro mundo. Mas para quem já faz esse tipo de cirurgia, cirurgias oncológicas e tal, não é muito diferente. Maravilha. Olha só, a gente vai continuar essa conversa. Eu estou aqui com o Dr. Ronald Delgado. A gente está falando de cirurgia geral, oncológica, possibilidades de maternidade para mulheres com diagnóstico de câncer. A gente volta a falar sobre esse assunto já já. Vamos para um rápido intervalo. Band News Entrevista volta já já. Fiquei devendo 17. Band News Entrevista de volta. Nessa manhã de sábado, eu sou Renata Menezes. Estamos aqui nesse momento de encontro, de conversas. Hoje a gente falando de esperança para mulheres que têm diagnóstico oncológico e que podem sonhar com a maternidade, com o Dr. Ronald Delgado, que é cirurgião geral e oncológico. E no primeiro bloco a gente falou sobre transposição de útero. Para você que está chegando agora, que não ouviu, doutor Ronald, eu vou falar aqui. Se eu falar errado, o senhor me corrige. Mas basicamente para mulheres que têm esse diagnóstico oncológico e que precisam fazer radioterapia na região da pelve, o doutor Ronald faz, junto com a equipe dele, um procedimento de mudar o lugar do útero dessa paciente, para que esse tratamento oncológico seja feito, a rádio seja feita ali, depois ele devolve o útero para o mesmo lugar, para que essa paciente possa ter chances de engravidar. Existem outros possíveis tratamentos. Estamos aqui impressionados todos, eu e a equipe, com essa possibilidade que devolve essa esperança. E transposição de útero, falei certinho, doutor Ronald? Sim. Não errei nada? Não. Já posso fazer faculdade de medicina daqui a pouco. Mas transposição de útero não é a mesma coisa que transplante de útero. Não. São coisas diferentes. Explica Não. pra gente, por favor. Apesar de que teria o mesmo princípio praticamente, né? Porque o útero tem duas vias de irrigação. Uma que vai inferior, que é a artéria uterina, e outra superior, que seria a artéria que irriga, inclusive, os ovários. Essa artéria que irriga os ovários vem irrigando ovários, trompa, útero e se junta com a artéria uterina que irriga o útero. Então faz essa ponte. Então, como é que a gente faz essa cirurgia? Liga as artérias uterinas e aí pode levantar o útero, mantendo a irrigação das artérias ovarianas. Então, como faz uma ponte, vai manter a irrigação completa das artérias ovarianas. Quando é um transplante de útero, o que se faz é a artéria uterina,
que está aqui, que já foi ligada porque a mulher tirou o útero por algum motivo, e quando tem a paciente doadora do útero, faz a artéria uterina ligar de um para o outro, para poder manter um útero na paciente que está recebendo. É possível fazer no mesmo momento a retirada? Não, é porque na paciente que vai receber um útero para transplante é de outra pessoa. Sim, eu digo Aí se tira a retirada e recebe. pode ser feita no mesmo momento, a retirada do útero retira e recebe. Colocar, assim sim. como outros transplantes de outros Isso. órgãos. Mas a transposição uterina não, é da mesma paciente, mantém ele irrigado pelos vasos gonadais, ou seja, pelos vasos ovarianos, porque os uterinos foram ligados, sobe, Muda depois de lugar. da cirurgia, devolve para o lugar. Muito interessante, e eu fico imaginando a alegria nos olhos dessas pacientes com essa possibilidade, né? E a gente está falando aqui de tratamento oncológico, dessas tecnologias que chegam trazendo tanta esperança, tanta novidade dentro desse universo, mas a gente não pode, né, doutor, deixar de falar da importância justamente do diagnóstico precoce, porque já no primeiro bloco o senhor disse, esse tipo de tratamento só é possível num estágio inicial de tratamento. Eu imagino, sim, né? Então, queria que o senhor trouxesse um pouco também a importância desse olhar para a saúde, esse olhar para o corpo da mulher. E eu falo muito para mulheres lá no Band Mulher, que eu estou na TV de segunda a sexta, a gente bate muito nessa tecla, como as mulheres, elas vão deixando os próprios exames, o próprio cuidado para depois. Acho que até por um aprendizado social de que a mulher cuida mais, então às vezes está mais puxando o ouvido do marido e levando para fazer os exames do que está fazendo os próprios exames. E como pode ser diferente, como pode mudar a vida de uma mulher se ela está com seus exames em dia, está olhando para a própria saúde. Você me lembrou, né? Uma coisa que quando eu estava na faculdade, tinha um professor de saúde pública. Porque na faculdade a gente faz saúde pública e fazia visitas domiciliares, tipo fazer entrevista, ver como é que estava a saúde da população, levar, ensinar coisas, ensinar sobre os cuidados, higiene, tal. Aí, alguns colegas tinham alguma dificuldade para chegar e conversar com todo mundo. E eu era, junto com outros amigos, um dos que mais tinha famílias aceitando ser entrevistadas e tudo mais. Aí me perguntaram, né, por que você tem uma família completa assistindo o que você fala? Por que você tem uma... Porque convenci a mãe. Eu ia apostar, eu ia fazer essa aposta. Eu estava assim, será que eu posso fazer uma aposta? Com certeza, se a mãe falou para fazer, todo mundo vai fazer. Exato. Né? Então, inclusive hoje, quando se fala em questões de mercado, quando você chega na chefa do lar, conquistou a família. E quando a gente vê que quando você fala em saúde, se você consegue convencer a mãe que é importante, ela vai trazer todo mundo para o cuidado. Então, isso de fato acontece. O homem protela muito, a mulher não. A mulher se cuida e cuida. Tanto que muitas das vezes o homem acaba indo para o médico por insistência da mulher. Então, mas quando a gente fala em prevenção, não estamos falando nada de acesso à saúde. Muitas das vezes, algumas pessoas falam pelo meu Instagram e dizem assim, doutor, mas o problema é que quando eu vou fazer um preventivo pelo SUS demora 1 ano. Só precisa ser uma vez por ano. Qual é o problema? Faça. Mas o problema não é nem isso. O problema é que muitas das vezes o paciente tem dificuldade para acesso à saúde, para exames. Mas isso não é prevenção. Aliás, não é prevenção primária. A prevenção primária fazemos nós em casa. Como é que está tua alimentação? Isso já dizia Hipócrates. Como é que está tua alimentação? Está dormindo bem? Está fazendo atividade física? Está comendo muito embutido? Muito salame, cachorro-quente? Esses alimentos ultraprocessados aumentam. Tem trabalhos mostrando que podem aumentar em até 20% a chance de ter um câncer. Ou seja, quem tem costume de comer cachorro-quente, salame,
aquele presunto, aquele misto quente que tem com presunto e tal, está aumentando seu risco de câncer. Se é uma vez ou outra, talvez não. Mas se faz com frequência, sim. Então, aí vem a pergunta. Como é que você está cuidando de você? Porque se você disser assim apenas, é porque para marcar uma endoscopia demora, uma colonoscopia demora, uma tomografia é uma vida. Sim, esses são exames para diagnóstico. E como é que está o teu cuidado antes disto? Isso é que é importante também. Porque às vezes a gente espera só fazer o exame. Mas e aí, lá atrás, como é que está teu cuidado? Isso é um exercício diário, né? Tem uma frase muito antiga, dos antigos, dos nossos mais velhos, que é: quem não tem tempo para cuidar da saúde, um dia precisa achar tempo para cuidar de alguma doença. Então, é no dia a dia mesmo que a gente faz esse movimento acontecer. E uma outra pergunta é: quem mantém esses hábitos saudáveis, mesmo num caso de um diagnóstico oncológico, tem mais chances de atravessar esse tratamento e ter mais êxito e ter uma saúde recuperada, porque esse corpo já está um pouco mais preparado, é um corpo que está forte, é um corpo que está bem nutrido? Sim, teoricamente sim. As pessoas que fazem mais atividade física, que toleram melhor os tratamentos, toleram melhor a doença, toleram melhor os tratamentos. Então, de fato, sempre é recomendável. Sim, tá vendo aí, minha gente? Você que tá aí, tá, não, esse sábado pode, a pizza do sábado e domingo eu acho que o doutor vai liberar, não tem problema. Mas de segunda a sexta precisa fazer atividade física, de segunda a sexta precisa cuidar da saúde e encontrar esse equilíbrio, né? E não é nem tanto que por exemplo, a Sociedade Americana recomenda em relação ao tempo de atividade física. Basta 20 minutos diários de uma caminhada moderada, a intensidade já é bom. Já está trazendo benefício. E muitas vezes, assim, a gente deixa de fazer as coisas, deixa de fazer algo pela nossa saúde, porque a gente não dispõe de muito tempo. E aí, eu não tenho 1 hora para fazer, mas eu não tenho 2 horas para fazer. Mas fazer 10 minutos é melhor do que fazer nenhum minuto. Eu até gostaria de lançar um desafio agora, que todo mundo puder olhar no Instagram. Vai naquelas 3 linhazinhas e aí tem uma parte onde diz período de uso. Muito provavelmente tem mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas perdidas no Instagram. E aí que façam uma introspecção e vejam se essas 2, 3 horas perdidas no Instagram não podiam estar sendo 20 minutos de uma caminhada na orla, né? Excelente. Agora o doutor deixou a gente sem nenhuma desculpa mais. Agora todo mundo vai achar pelo menos 30 minutinhos aí para cuidar da própria saúde. Com certeza, tem alguém ouvindo a gente agora que ou conhece alguém ou está passando por esse momento pela dúvida ou pela certeza já de um diagnóstico oncológico, doutor. Com certeza. E a gente deixa essa mensagem de força, de coragem, e é muito bom que o senhor esteja aqui, porque com certeza essas possibilidades trazem muita esperança. Então, eu queria aproveitar a sua presença aqui hoje e lhe fazer esse pedido. Que mensagem o senhor daria para pessoas, especialmente as mulheres em idade fértil, que estão aí com essa dúvida justamente, né? E agora, se eu preciso passar por um tratamento oncológico, para onde vão esses planos, para onde vai essa possibilidade da maternidade, que às vezes não está nem decidida ainda, não sabe ainda se quer ou não quer, mas que quer poder ter a oportunidade de decidir. Então, o que o senhor tem a dizer para essas pessoas, para essas mulheres? Aí você aproveita, manda no WhatsApp aí, para quem você conhece que está precisando ouvir isso. Olha, sintoniza aí na Band News FM para ouvir essa mensagem, porque isso pode fazer muita diferença. Então, o que o senhor diria para elas? O diagnóstico oncológico para uma mulher jovem não necessariamente é sinônimo de não poder ter mais a possibilidade de ter filhos, se esse é o desejo. Seria importante, talvez, passar por uma avaliação pelo especialista e poder definir se no caso dela, poderia se encaixar a possibilidade de fazer alguma cirurgia preservadora da fertilidade. Porque, como eu digo assim, não é sentença de dizer assim, está com um câncer, tem um tratamento tradicional que, de fato, muitas das vezes acaba com essa possibilidade. Mas será que essa paciente não poderia se beneficiar
com uma cirurgia preservadora de fertilidade. Então, se é uma mulher jovem que tem muito esse desejo, que comunique isso para seu especialista para ver se, no caso dela, seria possível. E vamos daqui ficar torcendo, né? O Dr. Ronald Delgado, ele está muito nas redes sociais, né? Ele tem um perfil onde ele compartilha muito do conhecimento dele e todas essas informações. Lá, doutor, o que mais aparece? Quais são as principais dúvidas? Como é essa relação com seus seguidores? Conta mais pra gente. Então, até porque ultimamente estou um pouquinho parado, mas falo muito sobre doenças ginecológicas, câncer de ovário, câncer de endométrio, colo uterino, endometriose, quais são os melhores manejos cirúrgicos, como é que faz, cirurgia videolaparoscópica, cirurgia robótica. E uma das coisas nas quais eu tenho tido um certo destaque, inclusive tenho virado referência, nas cirurgias sem transfusão sanguínea. As cirurgias baseadas num protocolo bem rigoroso para evitar perda sanguínea durante o intraoperatório, para não precisar transfundir. Eu digo isso porque, de fato, quando você faz uma cirurgia na qual o paciente não precisa de transfusão, os desfechos são muito melhores. O paciente se recupera mais rápido, alta mais rapidamente, volta às atividades mais rapidamente. Então, tem sido uma coisa assim, independente de crença ou religião, é uma das coisas que começou lá atrás, sim, fazendo cirurgias em pacientes que têm a crença de não transfundir. E hoje eu faço isso de praxe, rotineiramente para todos. E por isso que dentro das estatísticas, as taxas de transfusão sanguínea aceitas seriam de 10% a 15%, enquanto nós temos menos de 1%. Uau, é outro assunto super interessante que a gente pode até combinar uma outra visita do senhor aqui para a gente ir mais fundo, porque é muito interessante. Sim. Essas novidades tecnológicas. O senhor falou de endometriose, também é um diagnóstico, uma doença que traz muito esse medo também das mulheres, não terem dificuldade de engravidar. Há também tratamentos bastante avançados com relação a isso, né, doutor? Sim, inclusive a gente tem que partir desde o entendimento da doença. Até pouco tempo atrás, e eu digo até pouco tempo atrás porque na verdade tem gente que ainda acha a teoria da menstruação retrógrada como uma das teorias principais para explicar a endometriose, sendo que foi a primeira lá muitos anos atrás quando tentaram explicar por primeira vez, sendo que hoje em dia eu sou muito mais a favor da teoria embrionária, porque sou das pessoas que pensam que a mulher já nasce com endometriose como se fosse um sinal, e conforme entra na idade que começa a menstruar é que ela se manifesta. Ou seja, aí começa a se manifestar e começa a piorar cada vez mais conforme vai passando o tempo. Então eu sou das pessoas que têm a teoria embrionária. Tem trabalhos científicos mostrando em embriões endometriose. Uau! Doutor Ronald, outro assunto, o senhor vai ter que voltar aqui muitas vezes para a gente conversar. Eu conversei aqui com o doutor Ronald Delgado e a gente falou sobre esperança, tratamento oncológico e esperança de maternidade para mulheres que estão passando por isso, que têm esse sonho. Quero agradecer demais a sua presença aqui, pedir para o senhor deixar suas redes sociais, para quem quiser aprofundar mais nesse assunto, pedir mais informações, mesmo que o senhor esteja um pouquinho usando mais as horas do Instagram para fazer a sua atividade física, que nem o senhor falou pra gente, com certeza lá tem muito material, com certeza lá tem muita coisa importante, conhecimento. Então deixa aí @ para quem está ouvindo a gente, quem está vendo pelo YouTube poder seguir, e deixo também esse espaço para o senhor se despedir dos nossos ouvintes. Dr. Ronald Delgado. Fácil de encontrar. Fácil de achar. Bom, para me despedir, o que eu recomendo sempre, né? Esteja em paz com Deus e esteja em paz consigo mesmo, que dessa forma a gente consegue viver bem. Vivendo bem, você vai poder se cuidar mais. Que bom. Linda mensagem. Obrigada, doutor Ronald, pela sua presença aqui. Volte sempre. E esse foi mais um Band News Entrevista. Eu sou Renata Menezes e a gente se encontra de segunda a sexta lá na Band, no Band Mulher, 1h30 da tarde, ao vivo. E aos sábados, 9h20, nosso encontro está marcado para conversar sobre coisas importantes. Um abraço para você.
cuide de você e a gente se vê no próximo sábado. Tchau, tchau.